Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou abordar um tema recorrente aqui no canal, pelo menos naqueles vídeos em que eu abordo os celulares com Windows Phone, que é a falta de aplicativos para esse sistema. Algumas vezes eu já fiz elogios a celulares como o Lumia 730, por exemplo, mas aí em algum momento eu fazia alguma ressalva do tipo, olha, vocês têm que observar que apesar de muito bom, ele roda o Windows Phone e por causa disso, em algum momento, você pode ter problemas com suporte para alguns aplicativos. E aí é muito, mas muito comum mesmo que o pessoal poste comentários como você ficou preso no passado, o Windows Phone não tem mais problema de aplicativos, já tem X aplicativos na loja. Não é raro, por exemplo, que eu receba um xingamento por causa disso, porque na internet você sabe como é. O pessoal é corajoso, extremista pra caramba. Beleza, então apesar de eu já ter citado aqui e ali, eu resolvi fazer um vídeo dedicado a desenvolver um pouco essa ideia. E o vídeo começa, claro, com uma pergunta. Eu ainda hoje acho que o Windows Phone sofre com falta de aplicativos? E a resposta é sim, mas vamos por partes. Não quer dizer de forma alguma que nesse sistema vão faltar aplicativos de uso básico e muito populares, como por exemplo o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. De forma alguma, eles estão todos lá, estão todos disponíveis. Isso inclusive faz com que algumas pessoas também comentem alguma coisa como na loja tem tudo o que eu preciso, então você está errado ao dizer que falta aplicativo. Bom, se você tem um Windows Phone e se aplicativos não são um problema para você, você não tem nem que se preocupar com o que eu vou falar nesse vídeo, mas eu acho que apesar de você estar satisfeito, você não pode subestimar a necessidade de aplicativos de outras pessoas, né? Quando eu falo nesse assunto, eu imagino uma situação do tipo, vou comprar uma câmera digital, uma câmera que tem funções Wi-Fi, e aí na caixa dela tem lá alguma coisa do tipo, interação com o aplicativo para smartphones. Seja sincero, você imagina que quando lê isso vai ter um aplicativo para o Windows Phone lá? Você está tranquilo que vai ter um aplicativo para o Windows Phone? É claro que não, né? A gente sabe que hoje em dia, quando existe só essa inscrição assim, compatibilidade com smartphones, é muito mais provável que haja aplicativos para iOS, para iPhones, iPads, Apple Touch, enfim, e Android. O Windows Phone, vamos ser sinceros, quando tem, a gente até fica surpreso, até acha uma coisa legal e não uma coisa normal, uma coisa corriqueira. Essa situação, inclusive, aconteceu comigo mesmo, em duas câmeras diferentes. A primeira, aquela Action Cam da Sony, que é tipo a GoPro da Sony, ela tem um aplicativo que sincroniza com dispositivos móveis para você, por exemplo, poder se enxergar, você vê o que ela está filmando. E aí tem lá aqui a compatibilidade com smartphones, obviamente o aplicativo só está disponível para iOS, para Android, não tem para Windows Phone. Outra câmera, essa mesmo com a qual eu estou filmando esse vídeo, que é a NX3000 da Samsung. Ela tem uma função de passar fotos e vídeos que ela faz diretamente sem fios para um smartphone. Não tem aplicativo para Windows Phone. Se você tiver um Android, por exemplo, ela vai sincronizar fácil. Quer dizer, são duas provas práticas do meu dia a dia disso que eu estava falando. A gente pode imaginar outras situações dessas também, como por exemplo, quando eu estava viajando com minha mãe e nós estávamos procurando uma babá eletrônica para minha irmã. A babá eletrônica é aquele dispositivo que coloca uma câmera no quarto do bebê para ficar filmando e pegando o áudio dele, e aí tem uma tela que fica em outro cômodo da casa para as pessoas poderem ouvir e ver o que está se passando no quarto. Eu observei que algumas babás tinham interação com o smartphone, mais uma vez, tinha uma lá que só tinha para iOS, para iPhone inclusive, mas a maioria delas tinha aplicativo para quê? Para iOS e para Android, não tinha para Windows Phone. Então é principalmente nesse sentido que eu falo, com o de a plataforma estar estabelecida o suficiente para você não precisar ficar se preocupando com aquele ou aquele outro dispositivo que você vai comprar dar suporte para o sistema operacional do seu telefone. Eu acho que o Windows Phone ainda não chegou nesse estágio de a pessoa poder ficar despreocupada. Tem interação com o smartphone, por exemplo? Então, beleza, eu tenho um Windows Phone aqui e vai funcionar. Não é isso que acontece, né? E aí a gente pode partir para outras categorias de aplicativo também, como por exemplo, aqueles da modinha. Atualmente tem um que é um bom exemplo disso, o Dubsmash. Não é um aplicativo muito novo, ele já existe há algum tempo, mas sabe-se lá por quê, ficou famoso no Brasil nos últimos tempos e tá todo mundo fazendo dublagens e postando aí no Instagram, no Facebook. E aí eu fui dar uma olhada para quais sistemas o Dubsmash estava disponível, tem para iOS, tem para Android e na loja do Windows Phone não tem. Saiu, na verdade, um clone que está lá disponível para o Windows Phone. Só que é aquela coisa, isso inclusive já puxa o próximo ponto dessa minha discussão. O fato de haver muitos clones disponíveis na Windows Phone Store.
Provavelmente a Microsoft quer que os números da loja inflem, quer ter muitos aplicativos para dizer, olha, a nossa loja tem X, e isso acabou fazendo com que ela liberasse, com que ela fosse mais boazinha na aprovação de aplicativos, o que faz com que a loja do Windows Phone tenha muita tranqueira, muito clone, muito aplicativo que funciona mal. Vocês provavelmente devem saber disso, vocês devem concordar comigo. A gente tem que dizer, é claro, que isso aconteceu com o Android também. E hoje em dia ainda tem muita tranqueira no Google Play, que é a loja de aplicativos do Android. Mas isso é um problema muito menor e no Windows Phone é mais impactante. Principalmente porque no Android tem muito lixo, mas tem as coisas boas. O que na maior parte do tempo não acontece do lado da Microsoft. E por fim, ainda tem a questão dos jogos, né, pessoal? O Mortal Kombat X, que vem fazendo um certo alarde, apesar de ser freemium, ter alguns elementos que são desagradáveis, mas é um jogo famoso que está chamando atenção aí enquanto chega no iOS, vai chegar para Android, para Windows Phone também não. O mais normal em termos de jogos é que eles sejam lançados primeiro para iOS. A gente fica sem saber quando é que ele chega exatamente para Android, mas normalmente uma semana, 2 semanas depois chegam para os dispositivos do Google. E por fim, o Windows Phone, o que acontece muitas vezes é demorar pra caramba. Eu acompanho alguns twitters do pessoal que cobre apenas os Lumias ou apenas o Windows Phone e vejo muitas vezes esse pessoal comemorando a chegada de alguns jogos que são jogos que nos padrões de hoje em dia já são até meio velhos e ninguém tá tão empolgado assim para jogar no iOS ou no Android mais. Jogos também são um problema e são um outro expoente aí dessa questão de falta de aplicativos. No geral é isso. Eu acho o Windows Phone uma plataforma muito interessante, só que ainda tem uma margem muito boa aí para alcançar os seus concorrentes em termos de suporte de aplicativos. E olha que eu nem falei de questões, por exemplo, como o suporte do Google, que sabe-se lá por quê, deve ter alguma rixa aí com a Microsoft que não ocorre no momento, ou até atualizações de aplicativos já lançados. Muitas vezes os aplicativos da Windows Phone Store demoram para ser atualizados, ficam sempre uma versão antes. Eu nem estou tratando disso aqui. Quer dizer, a gente espera que com a chegada do Windows 10 essa diferença diminua, que mais aplicativos surjam, que as pessoas se interessem mais e que a margem do Windows Phone no mercado possa crescer para que as empresas possam tratá-lo como uma plataforma natural e não como uma opção a se considerar, né? Mas é engraçado que, apesar disso, os Lumia são dispositivos tão interessantes para mim que atualmente eu estou bem de olho em um Lumia recém-lançado pela Microsoft já, não pela Nokia, mas pela Microsoft, que para mim é muito interessante, apesar de todas as questões que eu venho destacando. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Me siga nas redes sociais. Elas estão aparecendo na tela nesse exato momento e vão aparecer após o fim do vídeo também. E a gente se vê. Um abração para vocês. Falou!